Olá, estamos voltando aqui por meio do Instituto Jesus Cristo com a nossa série de vídeos devocionais baseados no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus, estou falando aqui do meu escritório na cidade de Atibaia. E eu estou tendo a alegria nesta semana de caminhar com vocês na leitura do devocional de Stanley Jones. E nós estamos na semana 33 e o dia é o dia de quarta-feira. E o título que Stanley Jones deu para esse dia da semana 33 foi o seguinte: discipline o seu tempo. Discipline o seu tempo. Acompanhe comigo a leitura que Stanley Jones nos deixou aqui. Continuamos ainda a observar a disciplina. E o ponto agora é: discipline o seu tempo. Se, na discussão do último ponto da disciplina, você deve se disciplinar para completar as tarefas, você talvez esteja pensando assim: bem, eu não tenho tempo para isso. Então, a resposta para você deve ser esta: discipline o seu tempo. Se você não tem tempo para terminar as tarefas, o problema é como você tem usado o seu tempo. Olha como Stanley Jones continua. Se você de fato não tem tempo para isso, então não deve fazê-lo, mas é tarefa sua fazer. Você deve se exercitar no dever de nunca rejeitar a prática do bem, de fazer o que deve ser feito. Você não deve colocar, por exemplo, muita comida no prato para não deixar sobras, mas talvez a verdadeira dificuldade seja que você não aproveita bem o tempo que tem. Seu tempo, então, é indisciplinado. Você continua em conversas muito tempo depois de já terem deixado de ser interessantes, pois falta inteligência a maioria das conversas depois de meia hora. Me identifiquei muito nisso. Você não lida com suas tarefas de uma vez por todas e se livra delas. Você sonha acordado em vez de pensar. Você perde tempo em vez de realizar. Você desperdiça horas em jogos que deveriam ser distrações, mas que consomem você e o seu tempo. O tempo é a oportunidade destilada. Não o desperdice, pois ao fazer isso, você acaba por desperdiçar a si mesmo. Com certeza, muitos de nós nos identificamos com muitos desses exemplos. Veja como Jones continua. Cada momento perdido é uma grande parte de você que é inutilizada. Calcule o seu tempo, planeje o seu trabalho e trabalhe o seu planejamento. Não esteja sempre correndo para tentar acompanhar as suas tarefas. Atenha-se a elas e procure antecipá-las. Certa vez vi uma placa que dizia: não escreva, ligue. Eu inverteria, diz Jones. Não ligue, escreva. Pois isso significaria que você se antecipou, percebeu que algo aconteceria, considerou-o antes do tempo, em vez de esperar até o último minuto e ligar às pressas, investindo mais do que deveria. Uma pessoa assim está sempre transtornada e acaba por transtornar os outros também, exigindo que os outros corrijam suas procrastinações, respondendo aos seus pedidos desesperados com uma resposta desesperadas. Nós desperdiçamos o nosso tempo por um mau planejamento dele e acabamos afetando os outros com isso também, está dizendo Stanley Jones. Então ele diz: o homem que mais influenciou o mundo foi o homem de coração tranquilo. Então ele diz uma história. Um garotinho atrasado para a escola pediu a Deus que o ajudasse a chegar na hora. Ele correu, tropeçou e disse sem fôlego o garotinho: Deus, eu pedi que me ajudasse, mas não precisava me empurrar. Não deixe seus trabalhos o empurrarem. Você tropeçará se isso acontecer. Discipline o seu tempo. Muito interessante essas palavras de Stanley Jones. Sabe quando o nosso tempo ele é confuso e indisciplinado? Quando nós deixamos o caminho natural das nossas vidas. E nós, discípulos de Jesus, sabemos que o caminho natural da vida é o próprio Jesus. Quando deixamos o caminho, nós perdemos o nosso propósito. E quando perdemos o nosso propósito, então o tempo já não tem mais um controle correto. O tempo já não faz nem mais muito sentido. Porque se não sabemos o que estamos fazendo, em que direção estamos indo e por qual caminho estamos indo, então qualquer tempo é tempo. Por isso
que a Bíblia diz que nós precisamos remir o nosso tempo, precisamos redimir o nosso tempo. E só há uma maneira de redimir o nosso tempo, se nós voltarmos ao caminho pela graça de Deus, e o caminho é o próprio Filho, o caminho é o próprio Jesus. E se tivermos no caminho que é Jesus, estaremos focando no nosso propósito, que é o próprio Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Estaremos certos do que podemos fazer, e o que podemos fazer só podemos fazer nele, em Jesus, porque sem ele nada podemos fazer. Se estamos no caminho que é Jesus, seguindo o nosso propósito, que é Jesus, amar a ele, permanecer nele, como fomos criados para ser, então o tempo é redimido. Porque agora usamos bem o nosso tempo, porque usamos para a glória de Cristo, usamos para trilhar o caminho na segurança de Cristo, usamos para cumprir o propósito, que é o próprio Cristo. Então colocamos o nosso tempo na coisa certa, nas pessoas certas, nas atividades certas, porque quando fazemos, fazemos em nome de Jesus e fazemos para Jesus o nosso caminho, o nosso propósito, que redime o nosso tempo. Perceba como Stanley Jones termina orando esta quarta-feira. Ó Cristo, quando olho para ti, vejo que nunca tiveste pressa, nunca correste, mas sempre tivesse tempo para as necessidades urgentes do dia. Dá-me essa vida disciplinada e equilibrada, sempre com tempo para as coisas que importam, pois eu gostaria de ser uma pessoa disciplinada. Amém. Lindas palavras. Que Jesus nos dê essa disciplina, que ele redima o nosso tempo por meio do Filho, o caminho e o propósito das nossas vidas. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo vídeo.